Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom, vamos para mais uma aulinha de álgebra. Um dos assuntos agora mais importantes, um dos assuntos que mais cai no vestibular, principalmente no Enem, né? Que é razão, proporção e regra de três. Vamos começar aqui com razão. O que é razão? Razão é quociente. Pronto, acabou. Ou se não, é um número racional por outro número racional, sendo esse aqui diferente de zero. Então, definição formal é a razão entre dois números A e B, tais que A e B são números racionais, e B diferente de zero, ok? Olha para esse exemplo aqui, ó. O número total de alunos numa sala de aula é 40. A razão, ou seja, a divisão, o resultado de uma divisão entre o número de meninos para o número de meninas é 3/5. Determine o número de meninos e o número de meninas. A resolução é bem simples. O número total, então, vamos aqui, ó. Total de alunos é 40. Você vai pegar esse total e vai dividir pela soma do numerador com o denominador. Então, vou pegar o total, que é 40, e dividir pela soma do numerador com o denominador. 3 mais 5. E vamos ver quanto vai dar. 40, 3 mais 5, 8. 40 por 8, 5. Achando essa constante aqui, fica fácil de você determinar o número de meninas e o número de meninos. É bem simples, ó. Número de meninas. Veja aqui, ó. A razão entre o número de meninos para o número de meninas. Então, meninos em cima, meninas embaixo. Meninas é 5. Então, você vai pegar 5, multiplicar pela constante. Isso vai me dar 5 vezes 5, 25. Então, a quantidade total de meninas nessa sala de aula, 25. Agora, quantidade de meninos. Quantidade de meninos, ó, 3, constante 5. Então, 3 vezes 5, pega o produto, que vai dar 15. Acabou. O número total de alunos, meninos, nessa sala de aula é 25. Vamos fazer a prova real aqui, vamos ver se deu certo? A quantidade total de meninos é 15 e a quantidade total de meninas é 25. Se eu pegar, então, a razão 15 para 25, eu consigo simplificar, né? Por quem? Pela nossa constante 5. E olha o que vai dar. 15 por 5, 3. 25 por 5, 5, que é o quociente dado pelo enunciado. Tudo bem? Beleza? Pessoal, continuando aqui, ó, só que agora com proporção. O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Proporção é igualdade entre duas razões. Então, dado aqui 4 números racionais, A, B, C e D, essa igualdade aqui entre a razão A para B e C para D é o que eu chamo de proporção. E a gente costuma ler assim, ó. A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Tudo bem? Lógico, com B e D diferentes de zero. Beleza? Tudo bem? Seguindo a definição de razão. Propriedades. A primeira propriedade aqui é aquela que todo mundo conhece, que é a multiplicação em cruz, no sentido aqui das diagonais, né? Então, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Eu falo que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tudo bem? Tranquilo? E uma outra propriedade, que essa é a propriedade mais importante da proporção, onde eu tenho A sobre B igual a C sobre D, igual a mais C sobre B mais D. Então, a soma dos numeradores pela soma dos denominadores continua constante, tá? Grava essa propriedade aqui, porque ela é super, ultra, mega, hiper importante. Bom, uma razão aqui que é bem famosa, principalmente na geografia, né? É a tal da escala. O que é escala? Escala é a medida reduzida pela medida real, tá? Então, é a razão entre a medida reduzida pela medida real. Um exemplo aqui bem simples é mapas
Que mais? Carrinhos de brinquedo, miniaturas, né? Quando a gente vai fazer ou pintar uma miniatura de algo muito grande. E aí a gente vai e diminui tudo proporcionalmente. É isso que eu chamo, na verdade, de escala. Então, ó, eu tenho um urso real aqui de 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. E eu tenho um ursinho réplica do urso real, um ursinho de pelúcia, com altura X e largura Y. Eu quero saber quanto vale a altura do ursinho de pelúcia e a largura, sendo que a escala utilizada foi de 2 para 5. E agora, o que eu faço? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, a escala utilizada que foi de 2 para 5. Só que o que era escala mesmo? Escala era a medida reduzida pela medida real. Olhando para essa figura, qual é a medida reduzida da altura? A medida reduzida é x, que é a altura do ursinho de brinquedo, ursinho de pelúcia. E a altura real é 2 metros. Como eu estou trabalhando com centímetros e metros, você tem que escolher um dos dois para converter. E eu vou converter de metros para centímetros, porque é mais fácil, é só multiplicar por 100. Então, 2 metros eu sei que é a mesma coisa que 200 centímetros. E pela definição, então, medida reduzida, x, pela medida real, 200. Pronto, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proporção, uma igualdade entre razões. Qual propriedade você vai utilizar para achar o valor de x? A primeira, multiplicação em cruz. Então, eu tenho 5 vezes x, 5x, igual 2 vezes 200, 400. O que está multiplicando, passa dividindo, x igual 400 dividido por 5, que vai dar 80. 80 o quê? 80 centímetros, porque eu utilizei centímetros. Agora, para achar o y, mesmo esquema. Razão utilizada, 2 para 5. Então, 2 quintos vai ser igual, definição, medida reduzida pela medida real. Então, medida reduzida da largura, y. Medida real, 80. Então, y sobre 80. Propriedade, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 5y igual 2 vezes 80, 160. Y vai ser 160 dividido por 5, que vai dar 32. Qual unidade? Centímetros. 32 centímetros. Tudo bem? Então é isso, pessoal.